e temos já connosco os oradores convidados e o moderador deste próximo painel. São 3 jovens, é uma conversa entre 3 jovens, Marta Gonçalves, José Duarte e Teresa Ramos Ascensão, com João Pedro Tavares, presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores. O tema é o 6º compromisso do Pacto Educativo, renovar a economia e a política. Vamos dar então início. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco e falarmos neste Congresso de Escolas Católicas sobre renovar a economia e a política. E por isso, para renovar a economia e a política, e seguindo o bom exemplo do Papa Francisco, convidaram jovens que tenho aqui presente, e o meu papel vai ser tão só de moderar, de ajudar, de apoiar. As respostas vão ser dadas pelos nossos jovens e é o mais importante. Sou João Pedro Tavares, sou atualmente o presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores, e entre outras responsabilidades que tenho. Vamos ouvir a Marta, o Zé e a Teresa. Isto é o mais importante. Vamos estar aqui 40 minutos, portanto tenho que controlar o tempo. Quais são os desafios que nos são colocados? Vou só começar por dar a minha opinião. Nós na Europa enfrentamos desafios extraordinários, desafios grandes. E eu estou convencido, ao nível da Igreja, ao nível das empresas, ao nível do terceiro setor, ao nível da sociedade, ao nível da família, ao nível da educação, vivemos tensões, extremismos, culturas onde a ideologia se sobrepõe à ciência, onde os interesses particulares se sobrepõem ao interesse de todos, onde a economia do bem comum às vezes parece que está ausente. Eu estou convencido que a principal responsabilidade disto ocorrer é porque os cristãos, líderes, se demitiram das suas responsabilidades. Estamos calmamente sentados, muitos de vós não, mas eu falo por mim. O que é que estaria ao meu alcance fazer para transformar? O que é que eu posso fazer para deixar para estes jovens uma sociedade melhor? E nós cristãos temos que de facto assumir este papel que ainda agora ouvimos neste testemunho, que não é um papel de sectarismo, é um papel de criar pontes, de cultivar a partir destes valores universais da Igreja Católica, como cristãos, que são os valores fundacionais da nossa Europa, de tolerância, solidariedade, subsidiariedade, defesa da dignidade da pessoa, defesa da casa comum, destino universal dos bens. Esta é a economia do bem comum, alicerçada na doutrina social da Igreja. E é aqui que nós temos que ter uma voz ativa. A responsabilidade não é de outro, não é de alguém, não é de um terceiro, é nossa. Falamos em responsabilidade social corporativa e falamos pouco em responsabilidade pessoal. Então, estamos aqui precisamente para falar sobre tudo isso e para como podermos ter critérios adequados, ordenados, com vista ao futuro. O Papa Francisco, através da Fratelli Tutti, através da Laudato Si e em particular através da economia de Francisco, lança-nos bons caminhos para meditarmos. Já agora, uma nota especial. A santa que celebramos hoje, Santa Catarina de Sena, foi muito importante para resolver um problema específico de grande crise na Igreja naquele tempo, como sinal de unidade. É curioso que estejamos a debater aqui o futuro neste dia desta santa tão importante para a Igreja. E, portanto, como é que vamos mobilizar os jovens e dar-lhes uma palavra? Tenho comigo a Marta Gonçalves, que está aqui ao meio. Marta parece pequenina, mas ela é grande. Ela gosta de debates políticos e vai à luta. Tem garra. É aluna do Colégio do Sagrado Coração de Maria e tem um especial gosto pelo debate e pelo discurso público. Nunca recusa uma oportunidade para defender aquilo em que acredita.
Com estes jovens temos o país bem entregue. Temos aqui a Teresa Ramos Ascensão, ex-aluna do Colégio de São Tomás, mas atualmente é advogada e se tiverem problemas de contencioso ou de arbitragem, contem com a Teresa, que para além de ser uma competente advogada, tem os valores no sítio para defender as causas de forma nobre. E é uma apaixonada por matemática e por bridge. E temos lá ao fundo o Zé Duarte, que vem de Braga, do Colégio Dom Diogo de Sousa, e é apaixonado por economia e política, a exemplo do seu avô, com quem aprendeu. E que adora ouvir música e jogar futebol com os amigos. Portanto, vamos a isto. Eles pensam em modo próprio, têm a sua própria opinião, as suas próprias ideias, e vamos tirar a oportunidade, vamos usar esta oportunidade que eles têm e que também nos oferecem a nós. E, portanto, o desafio que eu lhes lancei foi: imaginem que esta era a primeira oportunidade da vossa vida, a última oportunidade da vossa vida, a única oportunidade da vossa vida para terem voz e dizerem diante de todos qual é a vossa perspectiva relativamente a este tema de renovar a economia e a política. Então, começando por aí, o que é que gostariam de dizer? Como é que se renova a economia e a política? Muito bem, bom dia a todos. Desde já gostava só de deixar uma nota de agradecimento, tanto à Associação Portuguesa de Escolas Católicas pela oportunidade de estar aqui hoje a debater temas que são tão interessantes e que precisam mesmo de uma facção jovem a fazê-lo, e em especial também ao Instituto das Religiosas de Sagrado Coração de Maria, ao meu colégio, o Colégio de Sagrado Coração de Maria de Lisboa, e ao Colégio de Nossa Senhora do Rosário, que por alguma razão acharam que seria relevante ter-me aqui em cima. Acho que vamos descobrir. Como nota inicial, o que é que eu gostava de dizer? Primeiro que tudo, que tenho imenso respeito por todos os políticos e economistas que lutam por implementar as soluções que são idealizadas, porque uma coisa é imaginarmos como é que o mundo poderia ser e o outro é concretizá-lo. E, de facto, as barreiras que surgem muitas vezes são impensáveis para quem idealiza. Por outro lado, também acho que gostava de deixar aqui uma nota relativamente àquilo que se tem vindo a tornar a política nacional. Eu sinto que muitas vezes a multiculturalidade, a variedade de ideias, todas as medidas políticas e económicas que se discutem, há cada vez menos cooperação. Eu sinto que é muito sobre estarmos certos e impormos as nossas ideias, do que é discutirmos e encararmos o debate como uma oportunidade frutífera para representar uma panóplia mais variada de opiniões. E por isso acho que se nos deixássemos destas quesílias, estes desentendimentos que muitas vezes vemos pelas figuras que pertencem à camada dirigente do país, podíamos verdadeiramente seguir em frente. Boa tarde, bom dia ainda, acho eu, a todos. Também agradeço imenso o convite para estar aqui e espero ter algo tão útil a dizer quanto os meus companheiros de painel. Eu sou ligeiramente mais velha, portanto, se calhar já me desconstruí algumas ilusões e construí outras, portanto, acho que vai ser interessante podermos ter essa dualidade de juventude neste painel. Começo por dizer, para além de concordar com tudo o que a Marta disse, obviamente que politicamente nós somos um país com muitos desafios e se eu estivesse a governar este país, a primeira coisa que fazia era pedir para não governar, porque é uma coisa muito complicada de se fazer e temos muitos desafios em várias áreas. Portanto, eu acho que um dos problemas que temos e que poderíamos melhorar no país é a descentralização do poder, logo começar, ou seja, restituir o poder às unidades mais pequenas do país, não estar tudo centralizado, mas começar pela base da família, das autarquias locais, da Câmara Municipal e tudo o que pode ser tratado a um nível mais familiar e a um nível mais próximo, a um nível até dos bairros, fazê-lo, que é uma coisa que temos alguma dificuldade no nosso país. Temos também problemas evidentes em todos os tipos de áreas. Hoje em dia a migração também é um tema muito complicado, quer para as pessoas que entram, quer para as pessoas que saem, especialmente os jovens. Temos problemas ao nível do processo penal. O processo penal precisa de uma reforma e há anos que não é feita uma reforma que era muito necessária. Portanto, temos problemas muito transversais, problemas de corrupção também, não é? É coisa que não falta no nosso país. Temos problemas muito transversais. Mas aqui, de facto, estamos centrados mais na educação
E o que eu tenho, assim de forma introdutória, a dizer mais especificamente sobre a educação é que existe de facto um grande desafio. Eu agora, por exemplo, comecei a dar aulas recentemente, mas ao nível da faculdade, mas acho que temos um desafio ainda maior a um nível inferior. Portanto, no ensino básico e secundário, há um grande problema, especialmente nas escolas públicas, se calhar até mais do que colégios privados e nas escolas privadas, há um grande problema de formação dos próprios professores. Ou seja, é um grande desafio e era uma coisa que se eu fizesse algum dia parte do governo, tentaria combater. Há um grande problema de formação e há um grande problema de credibilidade dos professores. Há outros países, por exemplo, a Finlândia, que supostamente tem das melhores educações do mundo, é muito difícil ser-se professor. É muito exigente, é muito difícil entrar na faculdade para estudar para ser professor, a formação é contínua e um professor tem tanto respeito quanto tem um advogado, ou um médico, ou um gestor, ou qualquer profissão que seja. E eu acho que isso é uma coisa que não acontece cá em Portugal, que é uma pena, porque os professores de facto são possivelmente a profissão mais importante que existe no nosso país e não têm esse valor. Eu lamento dizer-vos desta forma, mas não se olha para os professores desta forma. E eu acho que isso é um grande problema, não se tem credibilidade naquilo que é o ensino e é um grande desafio que eu acho que o nosso país tem, não só de formar os professores, como comunidade, começar-lhes a dar mais credibilidade e mais crédito e mais importância, que acho que é uma coisa que falta muito. Portanto, claro que temos muitos problemas transversais. De forma introdutória para a educação, eu diria que este é um dos principais problemas e depois havemos desenvolver outros, mas vou dar a oportunidade também. Bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer a oportunidade de estar cá e acho que mais iniciativas como estas é que nos fazem evoluir como sociedade, dar mais voz aos jovens é sempre essencial, porque quer queiramos, quer não, os jovens são o futuro e como nós nos vemos daqui a uns anos é que será essencialmente como o país estará durante esses anos. Acho que é muito importante falar em 5 pontos essenciais: na saúde, educação, segurança, inovação pedagógica e empresarial e literacia financeira e política. Porque sabemos que os 3 primeiros, saúde, educação e segurança, são 3 pilares da sociedade e na área da saúde vemos profissionais de saúde desanimados, na área da educação, e tentando não repetir muito o que as minhas colegas disseram, acho que os professores, concordo que são cada vez mais desvalorizados, infelizmente, porque ser professor é uma profissão muito digna, é uma profissão essencial até para qualquer sociedade e uma sociedade que não tem educação, que não tem professores, é uma sociedade que não consegue evoluir. E acho que, infelizmente, cada vez mais o professor é desvalorizado e vou dar como exemplo o meu grupo de amigos, não conheço um que me diga que quer ser professor. E acho que há uns anos atrás isso não acontecia e nós temos de reverter essa situação. Na segurança temos de valorizar mais os bombeiros, polícias, GNRs, na área da justiça e acho essencial também aplicar medidas de inovação pedagógica para fazer com que a escola seja um pouco mais agradável para todos os alunos, porque a escola não pode ser vista como uma obrigação, mas sim como um prazer, o prazer de aprender, o prazer de buscar por conhecimento. Também na área empresarial, acho que Portugal tem mais capacidade de ser um país que busca produtos com valor acrescentado, não retirando a mão de obra que nós também somos, também levar o nome do país para fora, também as nossas empresas criarem produtos que são essenciais também para outras comunidades e sermos também um país com voz na Europa e no mundo. Na parte de literacia financeira e política, infelizmente, acho que hoje em dia, de forma geral, a literacia financeira, por exemplo, não é tão abordada nas escolas. Dando o exemplo do meu colégio, o Colégio Dom Diogo de Sousa em Braga, vê-se mais algumas medidas e palestras de forma a consciencializar os alunos sobre este tópico. E também na literacia política é exatamente a mesma coisa. Vê-se cada vez mais os jovens estão desmotivados na democracia, não querem muito saber o que é que a política é, e acho que é essencial para uma democracia existir que toda a gente saiba um pouco sobre isso. E nisso tenho a agradecer ao meu colégio porque nas últimas legislativas fez um debate que eu tive a oportunidade de moderar e acho que é mais iniciativas como estas que nos fazem evoluir. Muito obrigado. O Zé já traz aqui uma bagagem mais sólida de moderar este tipo de debates, eu devia estar aqui a substituir-me.
Vocês olhando para a sociedade que nós vos vamos deixar, o que é que vocês apreciam mais, muito rapidamente, sumariamente, e o que é que vocês mudariam? O que é que vocês acham que é injusto aquilo que vos estamos a deixar? Essa é sempre uma pergunta um bocadinho ingrata, não é? Porque há muita coisa boa que se faz no país e também muita coisa má. Assim, de forma geral, eu acho que alguns dos temas que têm preocupado mais os jovens e têm sido prementes até para o futuro é, por exemplo, a questão da habitação. Não é? Nós temos muitos problemas de habitação, há muitos problemas, isto já é mais do que falado, está super debatido, mas de facto é um problema. Há muitos jovens que têm dificuldade, nós temos pessoas muito, muito velhas a viver ainda em casa dos pais e que, às vezes por preguiça, é verdade, mas outras vezes porque de facto têm uma dificuldade em sair. Portanto, esse é um problema evidente que para o futuro vai continuar a ser uma preocupação dos jovens. E, aliás, a participação dos jovens na política muitas vezes centra-se nesse tema e debatem muito esse tema. Ligado à educação, e isto na perspectiva do que não nos deixarem, não é? Também essa componente da pergunta, acho que tem havido um grande problema no ataque à própria liberdade da educação, especialmente nas escolas públicas, como das mais variadas formas, mas mesmo a forma como se tem regulado a disciplina da educação para a cidadania, acho que é assim que se chama, tem vários problemas e várias imposições já de teorias e ideologias que possivelmente pessoas que não têm, pais que não têm a capacidade financeira de pôr os filhos num colégio privado e pretendem deixá-lo numa escola pública também não têm como contornar que os filhos sejam expostos a ideias com as quais não concordam e, portanto, aí também é um campo que eu penso que para o futuro será um desafio e que idealmente tentaremos resolver. Depois, pronto, também já falámos aqui de vários problemas. Acho que outra coisa que seria bom explorar para o futuro e que ainda não está suficientemente explorado e também seria uma perspectiva, mas que é preciso uma grande vontade política para o fazer, é restabelecer ligações fortes entre os países que têm uma matriz portuguesa e a própria lusofonia. Nós temos uma lusofonia e temos uma comunidade dos países de língua portuguesa que na prática tem muito pouco valor, tem muito pouca representação nas organizações internacionais e era uma coisa que poderia ser importante para o país reconstruir essa ligação que existe, esta identidade comum que existe entre esses países e também conseguir que tenham uma representação em organizações internacionais que, não estando unidos, não vão ter, não é? Porque há muitos países pequenos que têm uma história comum com Portugal, que sozinhos não têm voz para falar nestas organizações e se desenvolvêssemos uma comunidade com, de facto, capacidade para dar voz a esses países, fortalecia não só Portugal, como a própria comunidade portuguesa espalhada pelo mundo e poderia ser uma coisa muito interessante de ter essa voz nas próprias organizações. Muita mais coisa poderia dizer, mas vou também passar aqui a palavra para ter outras perspectivas. Portanto, relativamente a esta pergunta, eu sinto que vai-se notando, historicamente, um padrão naquilo que é a forma de governação de Portugal e como é que desenvolvemos novas políticas. Eu sinto que se há uma coisa que eu quero que esta geração não me deixe, foi o que a geração anterior a esta lhe deixou. Inícios de problemas, muita falta de exploração em certas áreas, há tanta coisa que vai sendo feita sem se ver bem as consequências, que depois a geração a seguir não se pode focar no futuro de Portugal, porque ainda está a remediar o passado. E neste tema concretamente, acho que há várias áreas que têm que ser tratadas com a maior urgência, porque quando estes problemas chegarem a nós, pode ser que não, mas também pode ser que atinjam dimensões que são completamente incomportáveis com o desenvolvimento futuro. Portanto, para avançar, eu acho que é preciso recuar e perceber o que é que não pode passar para a próxima geração. Na minha opinião, e eu ia falar justamente da habitação, eu acho que, pronto, tentando não me repetir muito, temos neste momento em Portugal uma especulação imobiliária que é gritante. E embora eu compreenda que o mercado imobiliário tem que se desenvolver, porque faz parte da nossa economia, também me baseio um bocadinho no Papa Francisco e na sua política de as pessoas vêm acima do lucro. É preciso perceber, e o Papa Francisco também fala muito sobre isso, os benefícios imediatos, a curto prazo, e os benefícios a longo prazo das políticas que vamos implementando em Portugal. Claro que o mercado imobiliário pode gerar muito lucro
e não duvido que o faça, mas o que está a acontecer é que os portugueses, e aqui em especial os jovens, estão a perder poder aquisitivo, e o que vai acontecer inevitavelmente é uma substituição de quem quase, isto a um nível extremo obviamente, mas de quem habita Portugal. Eu acho que é preciso ter-se alguma consciência e visualizar o futuro para que lá está, não estejamos a passar estas políticas de geração em geração e a experienciar aqui um acumular de responsabilidades, de problemas, de situações que não conseguimos controlar. Outra questão que eu acho que também é muito importante combater-se ao nível máximo, até para não continuar a passar a impressão de que somos um país tolerante com este tipo de práticas, lá está, também foi falado, é a questão da corrupção. Eu acho que eu verdadeiramente, quando leio as notícias, quando ligo o telejornal, assusta-me, porque, e não há mesmo outra palavra, o Parlamento Europeu estimou que cerca de 8% do nosso PIB é redirecionado para a corrupção. Isto é aproximadamente o valor que nós investimos anualmente na saúde. Se pensarmos na quantidade de dinheiro que poderia ser investido em outras áreas, como a habitação, como a educação de qualidade, como a saúde, é esmagador. Às vezes dizemos que não temos recursos o suficiente, e eu acredito que não os tenhamos, mas se calhar também temos aqui uma fação muito importante que estamos a desperdiçar. Por isso é sempre trabalhar, e eu gostava que esta geração já me deixasse isso, uma grande transparência e facilidade e descomplicar aquilo que é o sistema fiscal, descomplicar a participação se tudo for mais transparente, os cidadãos vão se tornar mais ativos, porque eles próprios percebem que podem estar a par dos assuntos que se passam no nosso país. Portanto, não é só criar órgãos que consigam controlar a corrupção, que também é importante, mas descomplicar os processos legislativos, fiscais, faz com que as pessoas também se sintam cativadas e sintam que têm iniciativa e que podem participar neste tipo de áreas. Por fim, gostava só de fazer uma pequena nota sobre a saúde, porque obviamente que temos bastantes problemas na saúde e problemas que são graves, porque lá está, a saúde é mesmo um tema que não podemos evitar, não é? É a base de tudo. Mas eu gostava de falar de um aspecto que eu sinto que por vezes é olhado um bocadinho de lado, com algum talvez preconceito, não sei, que é a questão da saúde mental. A saúde mental não é tratada no sistema de saúde português como é a saúde física. Investir em profissionais qualificados, mostrar que, por exemplo, nas escolas, nos colégios, podemos ter uma ajuda psicológica e mostrar especialmente que as pessoas não têm um problema só por não estarem bem mentalmente. Eu acho que é preciso desmistificar e promover uma saúde que seja mais inclusiva a esse nível. Porque se o próprio Sistema Nacional de Saúde e se a saúde em Portugal não mostra tanta abertura, como é que as pessoas o poderão fazer, não é? Eu acho que é isso que gostava que esta geração me deixasse. Respondendo à questão de o que é que mudaríamos, eu gostaria de começar por dizer que concordo plenamente com as minhas duas colegas de painel e, apesar delas terem dito que não queriam, acho que daríamos excelentes políticos. Mas, para tentar não repetir muito o que disseram, eu tinha tirado algumas notas sobre o que é que eu mudaria se tivesse a oportunidade. Eu simplificaria o sistema de impostos, como a Marta disse. Isso traria mais investimento estrangeiro, o que seria melhor para o nosso país. Também dava mais poder às autarquias, como tinha dito a Teresa, para fazer com que o governo não se precise de focar no que não é assim tão importante para o futuro do país e poder utilizar todos os seus recursos para melhorar o país e evoluir. E também, dessa forma, diminuiria as burocracias, porque era muito mais fácil dirigir-nos a uma Câmara Municipal ou uma Junta de Freguesia do que ao Governo, visto que há muitas complicações pelo meio. Também gostaria de acrescentar que é importante haver uma maior descentralização da economia. Hoje em dia vê-se uma economia muito focada no litoral, Braga, Porto, Lisboa, Setúbal, Algarve, está tudo muito concentrado e acho que o interior, quer queiramos, quer não, também importa. E tem de haver mais incentivos para as pessoas ir para o interior, mais regalias, arranjar alguma forma, inovadora ou não, de fazer com que as pessoas migrem para o interior e voltem a estar naquela zona do país, que também é muito importante.
Também acho, e apenas para finalizar, porque acho que as minhas duas colegas já disseram quase tudo o que havia para dizer, que o sistema eleitoral, principalmente nas legislativas, é um pouco confuso para aqueles que não têm tanta informação sobre política. Para dar um exemplo, em Braga, quem está a votar no Partido Socialista não está a votar no Pedro Nuno Santos, está a votar numa lista pelo Partido Socialista por Braga. E acho que há muitas pessoas que não percebem isso e que acabam por votar na pessoa e não no partido e nos seus ideais. E acho que é importante as pessoas terem um bocado essa consciência, ou até nós mudarmos um bocado o sistema eleitoral, facilitarmos com que as pessoas percebam um pouco mais sobre a política e também voltando à literacia política, que eu tinha dito na minha intervenção anterior. Obrigado. O tempo corre e vou-vos pedir que vamos ser mais sucinto nas respostas, está bem? Porque estamos a aproximar-nos do fim e ainda haveria aqui muitas perguntas para colocar. Vou juntar duas, está bem? Vocês depois pegam no que quiserem, mas mais sucinto. Papa Francisco exorta-nos a sermos mais ativos como cristãos. Quais é que vocês acham que são os desafios que se colocam aos católicos para serem mais ativos na economia e na política? Se haverá comodismo, se não podemos misturar os temas, não é legítimo, o que é que vocês acham? E vou juntar com outra pergunta que é, o Papa desafiou os jovens com a economia de Francisco. E que olhar vos merece a economia de Francisco? Acham que é realizável? Por que motivo é que foram os jovens convocados? Há uma desistência das atuais gerações que lideram? Não acreditam que esses sejam os agentes de mudança? São parte do problema e não da solução? Enfim, peguem naquilo que quiserem, mas sucinto. Está bem? Podem começar lá pelo fundo. Para vos ser muito sincero, eu tinha uma resposta programada para isto. Só que antes de entrarmos aqui, eu tive um pouco a conversa com a Marta e cheguei à conclusão que ela tem melhores argumentos que os meus e acho que seria mais interessante ouvi-la. Mas só respondendo a uma das questões, acho que sim, os católicos, tal como as outras pessoas, como outra pessoa qualquer, têm um papel fundamental na política, mas eu gostava de frisar bem a minha opinião que o Estado e a religião são duas coisas completamente separadas, mas podem estar interligadas, isto é, os valores da nossa religião podem estar muito bem presentes na política. A solidariedade, o amor ao próximo, e entre tantas outras, que vão certamente ajudar a melhorar o país enquanto sociedade. De resto, dou a minha palavra à Marta, que acho que ela tem mais a dizer do que eu. Isto se calhar foi uma estratégia terrível, porque agora há expectativas em mim que eu não sei se vou conseguir cumprir, mas pronto, tentemos. Primeiro dizer relativamente a que desafios é que o Papa Francisco coloca em nós, enquanto católicos. Eu sinto que quando nós afirmamos, e eu acho que isto é uma ideia que de vez em quando não nos passa pela cabeça, que é, quando eu afirmo eu sou católica, eu não estou simplesmente a dizer eu tenho fé. Eu estou também a dizer eu vivo segundo um conjunto de valores. Eu vivo de acordo com o modelo que Jesus Cristo me deixou. E um desses valores que Jesus Cristo me obriga quase a seguir enquanto católica, porque dizer que somos católicos não deve ser dito com um ânimo leve, eu sou católico. Não, eu sou católico. E um desses valores, lá está, é a participação ativa. Não há um católico que não seja proativo, não é católico. Temos que, obviamente à sua maneira, há gente mais tímida, há gente que gosta mais de falar em público, mas o que aqui é importante é aquilo que nos une, porque ser católico já implica termos que agir em prol de algo da nossa sociedade. Portanto, o que eu creio é que o Papa Francisco, com a sua economia, não nos ensina nada de novo. Tudo o que nós lemos parece-nos quase, elementar, é o básico, é aquilo que deve ser. O Papa Francisco, a economia de Papa Francisco não vem ensinar. A economia de Papa Francisco vem relembrar, vem nos dizer, era isto que tu devias estar a fazer, era isto que vocês deviam estar a fazer. E com muita razão. Relativamente à questão de porque é que o Papa Francisco se dirige aos jovens e não aos adultos, está desiludido com os adultos. O Papa sempre demonstrou um especial carinho pelos jovens, não é? Acredita nos jovens como fonte de ideias inovadoras, porque os jovens desafiam o status quo, porque mostram um grande espírito de iniciativa, de abertura. Portanto, o Papa Francisco encontra, talvez aqui nos jovens, características daquilo que ele idealiza em Deus, não é? O Papa Francisco tem uma frase muito bonita
em que ele diz: Deus é jovem, os jovens são feitos da mesma massa que Deus. E é verdade, ele vê muito potencial aqui nos jovens. Não é que o Papa Francisco esteja desiludido com os adultos, peço desculpa. Mas o Papa Francisco também sabe que com a experiência de ser adulto vêm as desilusões. E isso é positivo, de alguma forma, porque faz com que, às vezes, não entremos tanto no prejuízo, não tomamos certas ações que sabemos que vão ter consequências graves, mas também nos corta aqui um bocadinho as asas da imaginação e da idealização. Portanto, o Papa vê, creio eu, também não posso dizer o que é que ele pensa, mas creio que o Papa vê na nossa inocência, na nossa, talvez, ignorância do mundo, uma oportunidade para trazermos ideias que as outras pessoas diriam: não, isso é completamente irrealizável. Eu acho que vai muito por aí. E, relativamente a este tema, gostava só de falar brevemente sobre uma frase que o Papa Francisco diz. O Papa Francisco diz que os dois grupos marginalizados da sociedade vão acabar por salvá-la. Quem são eles? São os jovens e os velhos. O Papa Francisco diz velhos, por isso eu também digo. Também posso. Mas a questão aqui é: os velhos sonhadores e os jovens profetas. Ele fala muito disto. Os velhos passam a memória, a experiência. Os jovens pegam na energia e realizam. O Papa Francisco olha para nós enquanto somos jovens, diz: sonhem. Olha para nós enquanto são adultos e diz: tenham consciência. E olha para nós enquanto velhos, enquanto idosos, e diz: acompanhem. O Papa Francisco não está desiludido com ninguém. O Papa Francisco acompanha. Essa é a missão dele. Depois disto também não tenho grandes apontamentos a fazer, mas vou deixar só pequenos 3 apontamentos. O silêncio na política também seria de ouro. É verdade. Mas, não é? A gente ficava melhor. Não, mas só 3 breves apontamentos. O primeiro, ligando aqui um bocadinho à primeira parte da pergunta que fez, sim, eu considero que os católicos e em geral a direita, pelo menos em Portugal, tem muito um comodismo e uma aversão a entrar na política. Há muita pouca gente de qualidade de direita e católicos e com valores cristãos que têm a vontade de participar politicamente. Não acho que seja propriamente por medo, pelo que eu conheço não é propriamente por medo do escrutínio, eu acho que não é isso. Acho que é porque acham que não é matéria digna. Acham que é assim, isso não é para política, isso não é para nós. Que é uma prejuízo, como é óbvio, não é? Se não há presença dos valores cristãos na política, o país vai perder esses valores cristãos, como tem vindo a perder. Portanto, reconheço esse problema e espero que seja um problema que também os jovens venham a resolver. Aliás, conheço mais jovens com os valores cristãos que estão presentes na política e têm perspectiva de participar na política do que adultos. Portanto, isso acho que é uma coisa que se vai possivelmente resolver na nossa geração, mas reconheço esse comodismo. O segundo aspecto é, discordando ligeiramente do que disse o José, que é, de facto, o Estado e a religião são coisas separadas, e ele chegou a dizer que, mas podem ter muita ligação. Eu acho que nós chegámos a uma concepção muito radical, que é a religião, que é por natureza pública e comunitária, não pode ter nada a ver com o Estado, que é precisamente a união pública e comunitária das pessoas. E isso é um radicalismo que eu tenho alguma dificuldade em compreender. Eu percebo a ideia de um Estado laico, e não pode haver a tal questão de haver o respeito por todas as religiões, etc., mas não sei se concordo totalmente com esta ideia de que não pode haver discussão de religião no Estado e não pode haver discussão de religião pública e tem de ser uma matéria privada a portas fechadas. A religião é, por natureza, algo comunitário, é o de comunitário que os homens têm melhor para fazer. Portanto, não percebo tanto essa desligação que se fez entre, não é necessariamente o Estado ter uma religião, mas entre a presença e o à vontade de falar, sim, os valores que eu proponho são os valores cristãos e é esses os valores que eu acho que deviam governar o meu país. E o terceiro pequeno apontamento é, nesta perspectiva de o Papa reconhece que os jovens sonham, eu, infelizmente, se calhar já passei mais para o outro lado da barricada dos velhos que não sonham tanto, mas eu acho que os valores que o Papa Francisco não vem propor, como muito bem disse a Marta, mas vem relembrar, são valores básicos que devemos ter
na nossa vida e em qualquer aprendizagem, quer no governo, quer na gestão do país, quer na família, quer com o outro, não é? Estes valores têm de começar na relação um a um, mas são valores que, em termos de política, e nisto eu não condeno os governos, em termos de política é muito difícil concretizar. E é muito fácil dizer se é preciso ser solidário, é muito fácil dizer se é preciso ser inclusivo, mas depois na prática o que é que se faz? Depois na prática o que é que se faz sem arruinar a economia? Na prática o que é que se faz sem descaracterizar uma data de outras coisas que para governar o país é preciso fazer? Portanto, não tenho soluções, reconheço esses valores como muito bons, evidentemente, até porque desde logo sou cristã, mas só para dizer que também não pode ser só apontar o dedo e acho que de facto não são de fácil concretização e é muito desafiante conseguir pôr esses valores em prática. Ainda bem que temos jovens com vontade de o fazer e com ideias para o fazer e espero que o nosso futuro seja feito de muitos destes jovens, onde eu ainda me incluo, apesar de tudo, só tenho 25 anos, e pronto, era só esses três. Obrigado, Teresa. Bom, estamos a terminar. Vou fazer uma pergunta final. O tempo voou e queria perguntar-vos, estamos perante as escolas católicas chamadas a uma educação na integralidade da pessoa e não só do estudante na sua tecnicidade e conhecimento, mas a pessoa como um todo, a promoção da cidadania ativa, responsável, o sentido de comunidade. Qual é que vocês acham que são os principais desafios para as escolas católicas ou que queriam deixar aqui como desafios? É a educação na integralidade ou são os rankings? Muito bem. Eu vou-vos falar da minha experiência enquanto aluno do Colégio Dom Diogo de Sousa e eu, quanto a isso, tenho a dizer que sim, o meu colégio eu acho que é bastante exigente. Em comparação a amigos meus de escolas públicas, temos mais trabalho, talvez mais carga horária, mas eu acho que no final de tudo isso acaba por compensar, porque nos torna mais responsáveis, melhores alunos e com melhores resultados. E se calhar até nos prepara melhor para uma vida adulta que não é nada fácil, suponho eu, e que até seja muito mais difícil do que o que nós estamos à espera. Nós, na escola católica, temos melhores professores com mais vontade de ensinar, com um verdadeiro amor pelo ensino, e acho que, em comparação àqueles que nem sequer professores têm, acho que nós somos uns sortudos e nós, as escolas católicas, só tenho a agradecer. Sobre aquilo do que importa mais os rankings ou a nossa formação pessoal, eu acho que, e falo pelo meu colégio, além de criar bons alunos, com boas notas, também se cria boas pessoas, pessoas que têm os valores da Igreja Católica, melhores cidadãos e que vão para o mundo, vão para a vida adulta e vão conseguir ser melhores pessoas, melhores cidadãos, fazer uma sociedade melhor. Portanto, acho que dá para conciliar os dois. Preferencialmente, concordo, é melhor ser uma melhor pessoa do que ter um melhor resultado, porque no fim da vida o que importa é o que é que nós somos e não o que é que nós exatamente fizemos. Nós temos de olhar para trás e perceber e estarmos orgulhosos do que fizemos e perceber que o que fizemos foi sempre com muita vontade e fomos bons, mas acho que também às vezes pecamos por ser um pouco menos exigentes talvez naquilo que fazemos. Portanto, se me permitem, eu gostava de deixar alguns desafios relativamente àquilo que deve ser um ensino integral nas escolas e nos colégios. Por favor, não interpretem isto como um comentário indireto para a minha escola do género melhorem, porque não é mesmo, de todo. Se eu estou aqui hoje é porque tenho bases para isso que me foram dadas pelo meu colégio, sem dúvida. E eu sinto que como é que as escolas podem preparar cidadãos ativos e envolvidos? Primeiro que tudo, eu acho que é importante tratarmos os jovens como indivíduos inteiros e completos, ou seja, acho que é importante confiar nos jovens e dar-lhes responsabilidades. Eu só tenho um bom desempenho naquilo que faço porque sinto que há pessoas a contarem comigo,
Porque, claro que tenho brilho pessoal, mas por saber que há uma grande responsabilidade e uma grande confiança depositada em mim, tenho sempre a vontade de superar essas expectativas. E isto é uma coisa que a escola pode implementar, através de atividades extracurriculares, através de enriquecimento curricular. Outra nota que eu também gostaria de deixar tem a ver com o facto de que uma escola católica que ensine os valores católicos já é uma escola que, de alguma forma, não estou a dizer que é suficiente, mas que de alguma forma já está a preparar cidadãos ativos, porque é inerente à nossa religião participar. Por fim, gostava de dizer que é preciso tratarmos os jovens como pessoas capazes, não só adultos pequenos revoltados ou pessoas emocionalmente instáveis, mas confiar-lhes coisas importantes, mostrar que, lá está, e volta à mesma questão, mostrar que sim, que sabemos que eles são capazes e lá está, dar as oportunidades, porque só as pessoas fazendo e ganhando aqui o gostinho por participar é que se mantêm numa vida política e economicamente ativa. Já ambos falaram do colégio onde vivem, eu sou a única que ainda não falou, mas acho que com esta pergunta é incontornável também mencionar. Eu estou no colégio de São Tomás, tenho aqui pessoas do colégio, incluindo a diretora, portanto, aquilo que eu tenho a transmitir é um bocadinho a experiência que eu vivi no colégio e aquilo que eu acho que tirei de melhor do colégio. Em relação à pergunta de rankings educação, eu acho que é essencial um colégio ter um bom ensino em termos académicos, e isso é uma coisa que eu sempre tive, graças a Deus, no colégio onde estudei, e acho que não dá para desligar da própria educação em termos de valores, porque se não me transmitem o valor de querer aprender e o valor do amor à verdade e de querer descobrir e ter curiosidade, também não me estão a transmitir parte dos valores cristãos. Portanto, acho que não é possível separar e acho que devem precisamente ficar juntos. Uma coisa que eu tirei muito do meu ensino escolar, e acho que é o grande desafio que deixo para todos os colégios católicos, é, primeiro, criar pessoas que, acima de tudo o resto, como eu já disse, amem a verdade e queiram descobrir a verdade e que queiram desenvolver um olhar crítico, que queiram... transmitimos uma informação e as pessoas não aceitam e ok, vou decorar. Não, as pessoas querem desafiá-los a tornar o conhecimento deles. Ou seja, não ser uma coisa só, eu estou-te a dizer que é assim, torna o conhecimento teu. Torna isto uma verdade para ti, uma verdade que tu experiencias na tua vida e que tu reconheces na tua vida como verdadeira. E isto é um desafio muito grande, mas acho que é uma coisa essencial para um colégio católico. E muito ligado a isto, abrir a curiosidade. E, portanto, tudo o que é, para além do ensino escolar básico que nós temos, a biologia, o português, a matemática, etc., que é tudo essencial, estes desafios, não é, que também já estavam aqui a falar, ter oportunidades de fazer coisas diferentes. Eu lembro, no meu colégio tínhamos as feiras das ciências, tínhamos os debates, aprendi a dançar a valsa, quer dizer, ter tudo isto, abrir a cabeça de um jovem ao mundo e não focar logo, não especializar logo muito, isso também foi uma coisa que eu aprendi, ou seja, quanto mais tempo um jovem conseguir ter a oportunidade de aprender de tudo e ver de tudo, e experimentar artes, e experimentar ciências, e experimentar humanidades, e é isso que abre a cabeça de um jovem, e isso é um grande desafio que em especial os colégios católicos têm, porque os pais que põem os filhos nos colégios católicos não estão só a confiar no ensino do colégio, estão a confiar parte da educação dos seus filhos a esses professores, muito mais do que nas escolas públicas. O desafio é pegarem nessa confiança que os pais vos dão e criarem pessoas que têm a mente preparada para pensar criticamente sobre tudo e para querer descobrir a verdade por si próprios e tornar a verdade sua. É um desafio muito difícil, como fazer, acho que vocês sabem muito melhor do que qualquer um de nós os três, mas é o maior desafio que eu acho que os colégios católicos têm e que acho que se devem centrar na educação que querem transmitir aos seus alunos. Muito bem. Terminamos com esta chave de ouro. 3 temas que levo daqui. Ser professor não é uma profissão, é uma nobre vocação. Ser católico é uma identidade e não uma prática. A prática resulta da identidade. E que saibamos educar para o amor e a verdade. Fratelli tutti. Perdão, para o amor e a verdade, caritas in veritate, para uma sociedade que seja fratelli tutti. Muito obrigado pelo vosso tempo. A Susana...